Olá, muito boa tarde. Esse é o Sala de Entrevistas, que a gente traz sempre um convidado para um bate-papo descontraído e muito objetivo, que vai até a sua casa todos os sábados às 3h30. E meu convidado de hoje é Cristiano Brasil, ele que é consultor financeiro e também palestrante do ramo de empreendimentos, investimentos. Não é isso, Cristiano? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Palestras em educação financeira e investimentos. Perfeito, perfeito. E o nosso papo hoje é sobre o mundo financeiro, né? Sobre economia. Para a gente começar esse papo, acho que tem uma questão muito forte no início do mês. Agora a poupança teve uma mudança, né? Que gerou muito comentário, o pessoal está falando muito. Explica para a gente o que aconteceu agora no dia 3 de maio, que mudança foi essa na poupança, esse que é o investimento preferido do brasileiro, né? Isso. Teve uma pequena mudança, tá? Mas essa mudança vai impactar no bolso do poupador, com certeza, tá? A mudança foi que, antigamente, a poupança rendia 6,17% ao ano, mais a TR, que é a taxa referencial. Então, se dava 6,17% da poupança e mais 1,2%, 1,4% da TR, então estava beirando aí os 7,5% ao ano a poupança. Agora não mais será assim, então a partir do dia 4 foi quando mudou as regras, certo? Essas regras nada mais é do que o seguinte, 70% da taxa Selic, então a poupança vai render 70% da taxa Selic mais a TR. Isso quer dizer o quê? A taxa Selic hoje está em 9%. Correto. Se ela baixar para 8,5% ou abaixo de 8,5%, aí vai começar a valer a regra então. Perfeito. A poupança, ela continua sendo o melhor investimento? Ela ainda é o melhor investimento para o pequeno investidor? Sim, para o pequeno investidor, ela é a porta de entrada para os investimentos, certo? Então, o pequeno poupador pode ir colocando ali 50, 100 reais, 200 reais, até ter um montante, Marcos. Quando tem um montante ali de 3, 4 mil reais, ela pode estar aplicando em um outro tipo de investimento que vai lhe trazer uma rentabilidade um pouco maior do que a caderneta de poupança. Outros tipos de investimentos, como de imóveis e bens, eles também sofreram reajuste com essa mudança na poupança? Não, todos os investimentos financeiros, né, que envolvem então renda fixa, CDB, isto vai ter impacto de redução de juros justamente porque todos eles são atrelados à taxa Selic. E a taxa Selic, sendo reduzida gradativamente, vai impactar também nesses outros investimentos. Na hora de a gente escolher, decidir, vou guardar dinheiro, vou construir minha casa, vou comprar um carro novo, quero guardar dinheiro. Como que a pessoa deve começar a se planejar? Ela vai procurar uma poupança, é uma previdência, é um CDB, ela vai investir em ações. Hoje, o que esse investidor ele precisa focar e pensar na hora de escolher o investimento? Certo. Marcos, ele tem que pensar muito no objetivo que ele vai ter. Certo? Então, sim, você pode ter vários objetivos ao longo da vida, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quando você fala de curto e médio prazo, você tem a poupança que você pode estar investindo, né? Tem CDB de banco que você pode estar investindo, fundos de investimento. Fundos de investimento tem alguns tipos que são diferenciados. Tem um fundo de investimento de renda fixa. O que é a renda fixa? Ela rende sempre, pouquinho, mas rende sempre. Ela não oscila para baixo. Tem o fundo de ações, que daí esse fundo, o gestor do fundo, ele compra ações de empresas na bolsa, então este fundo pode oscilar negativamente ou positivamente. Tá? Então ele tem um pouco mais de risco. Mas existe também o fundo multimercado, então que o gestor compra renda fixa, compra a bolsa, né? Então para diminuir o risco e oscilar menos. Então, esses multimercados são um bom produto também para quem quer iniciar. E agora também tem os fundos imobiliários. Tá? Então, fundo imobiliário para pessoa física não tem imposto de renda. Então, também é uma ótima oportunidade aí que as pessoas podem estar aí buscando fundos imobiliários. Né? Isso é só entrar em contato com um consultor, assim como eu sou, com a sua corretora, que vai ter os produtos lá oferecidos para o cliente. Na hora de buscar um investimento, é importante, acho que também, as pessoas ficarem atentas à tributação do valor final na hora de sacar esse dinheiro.
Explica pra gente que tem um truquezinho nessa história, né? Perfeitamente. A gente tem que cuidar muito, é o seguinte, quando você chega lá na sua instituição financeira, no seu banco, e pergunta, eu quero investir, quanto que está rendendo esse investimento? Né? As pessoas podem lhe dizer que rende 10% ao ano, rende 9% ao ano, 11% ao ano, enfim. Mas o que você tem que ver realmente, porque isso que está sendo dito para você é a taxa nominal que a gente fala. Tá? Essa taxa nominal, ela está bruta, ela não está ainda descontada as taxas e imposto de renda. Né? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é 10%? Ok, 10%. Mas quanto tem de taxa? Diminua a taxa. Quanto tem de imposto de renda? Diminua o imposto. Aí você vai ter a taxa líquida. Essa taxa líquida é que você vai comparar entre os outros produtos, inclusive com a poupança. Porque a poupança não tem taxa e não tem imposto. Então, ela já é líquida. Perfeito. Esse cálculo pode ser feito junto com o consultor, pode ser feito junto à agência de investimentos, com o gerente do banco, todo mundo, esses porta-vozes, né, do investimento, eles podem fazer esse cálculo junto quando a gente pergunta. Sim, pode estar auxiliando. Tá certo. Geralmente, os bancos acabam não falando isso para o cliente, mas se você mostrar que você sabe, né, então, por favor, me ajude a calcular e eu quero saber quanto vai ficar líquido. Aí, realmente, o profissional vai lhe ajudar. Tivemos essa mudança aí no cenário econômico brasileiro. Mas por que isso aconteceu? O que houve que o governo resolveu modificar essas regras? Certo. Marcos, essas modificações não foram nem para lesar o poupador, não foram para fazer esse tipo de coisa, certo? Isso o governo tem feito de uma forma brilhante, mexendo na economia dessa forma. Por quê? Porque a poupança era uma trava para a queda de juros no Brasil. Certo? Porque a poupança tinha um rendimento fixo. Então, não teria como a presidenta Dilma continuar baixando a taxa Selic, continuar baixando os juros no Brasil, sem que mexesse na caderneta de poupança. Certo? Então, digamos assim, quando você baixa a taxa Selic, então, remunera lá a renda fixa. Certo? Quem é a renda fixa? A renda fixa são fundos... São bancos que montam um fundo de renda fixa e eles compram basicamente títulos públicos do governo. O governo emite esse título público que na verdade é uma dívida. Então assim, ele tem uma dívida, ele emite um título da dívida e promete pagar dali um tempo um juro X, certo? Isso é o título público. Então a renda fixa compra esse título público. Esse dinheiro vai para o governo para ele poder pagar as contas dele de curto prazo. Senão, como é que ele vai se financiar no curto prazo? É através dos títulos que ele vende para a renda fixa. Se a taxa Selic começar a cair e a renda fixa vai junto, a poupança ficasse parada, o que ia acontecer? As pessoas iam tirar o dinheiro da renda fixa e comprar sua poupança. Isso daria um movimento de dinheiro muito grande, tirando da renda fixa e jogando na poupança, e fazia com que os bancos não tivessem mais dinheiro para estar financiando o governo comprando seus títulos públicos. Entendeu o equilíbrio? Uma jogada, né? Isso. Então, para ter equilíbrio nas contas e o Brasil continuar baixando os juros e crescendo, foi necessária a redução na taxa da caderneta de poupança. Antes da gente continuar nesse papo, eu queria só que tu trouxesse um esclarecimento. O dicionário economês, muitas vezes, ele não chega até grande parte da população. Explica direitinho o que é a taxa Selic, o que significa a TR, que muitas vezes no meio da conversa a gente acaba soltando. Certo. Só explica bem certinho o que é a taxa Selic e a TR. Certo. Marcos, isso são termos e índices bem complexos, né? Então eu vou tentar aqui esmigalhar o negocinho para ficar bem simples, tá? Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros que remunera a renda fixa. Ok? Perfeito. E a TR é a taxa referencial. Essa taxa foi criada para tentar trazer o dinheiro, para tentar remunerar o dinheiro nas altas inflações que nós tínhamos antigamente, para tentar remunerar o dinheiro com aquela perda que existia da inflação e tudo mais. Hoje, essa TR está quase se extinguindo, porque ela não é mais usada. Ela é usada só para contratos de aluguel, para poupança e para algum outro tipo de contrato. Então ela está quase se extinguindo, tá? Existe até gente do governo querendo cortar a TR porque ela não tem mais o porquê existir.
Então é isso a TR. Perfeito. Vamos agora pegar ali o pequeno investidor, começar a falar dele. Pequeno investidor, ele tem lá, vamos chutar aí, 3 mil, 4 mil reais, uma poupança. Nesse momento, com essas mudanças, é interessante ele sacar esse dinheiro, ele precisa deixar esse dinheiro lá. O que ele poderia fazer nesse momento? Que com certeza muita dúvida deve ter gerado, né? O que ele deve fazer nesse momento? Qual seria o teu conselho? Certo, então deixa eu explicar primeiro qual é a questão da lei em relação a essa alteração das regras, certo? Então assim, o dinheiro que você já tinha na caderneta de poupança, esse dinheiro vai continuar rendendo 6,17% ao ano, mais a TR. A TR está variando em 1,2%, digamos 1%, ok? Então é 6,17% mais 1%, esse dinheiro vai continuar rendendo desta forma. Não foi mexido nesse dinheiro que já estava lá na poupança. Ok? Então, quem já tinha lá 5 mil, 10 mil reais lá na poupança, vai continuar rendendo igualzinho como rendia antes. Aquele dinheiro novo que você fez um novo depósito a partir do dia 4 de maio, ou se você foi lá e abriu uma nova conta de caderneta de poupança a partir do dia 4 de maio, esse sim vai estar na regra nova. E é interessante, Marcos, que na lei, a lei está exigindo que os bancos comecem a mostrar para o cliente um extrato da conta dele duplicado. Então vai aparecer uma coluna com a poupança dele, com o dinheiro que tinha antes, na regra velha, e uma outra coluna com o dinheiro novo que está entrando agora na regra nova. É até importante aí, então, que as pessoas fiquem atentas, porque logo, logo vai surgir isso no extrato para ninguém se assustar. É isso, ninguém se assustar, porque vai aparecer, com certeza, 2 extratos, que isso é um dos itens da lei sobre a regra da poupança. Tá certo, Cristiano. A gente vai para um intervalo comercial rapidinho e na volta a gente vai continuar falando um pouco mais sobre esse mundo da economia, onde você pode investir, como você pode fazer o seu rico dinheirinho render um pouquinho mais. Não sai daí que a gente já volta.